A importância da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, ela é de muita valia porque, como você mesmo disse, né, enquanto muitos brigam por causa da intolerância religiosa, nós nos unimos, inspirados pelo Espírito Santo que nos congrega, que une. Nós rezamos juntos, oramos juntos, porque se a gente for olhar, a gente tem mais elementos que nos unem do que nos desunem, né? A gente tem como Deus, Jesus Cristo, nós acreditamos nisso, né? Jesus como único e suficiente Salvador. E também temos a Sagrada Escritura que nos guia, nos ilumina. Então estes elementos unem também a gente. Doutrinalmente talvez não, mas também pela ação, uma ação social, nós podemos também nos unir. E agora nós estamos unidos para debatermos sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano, que fala sobre a nossa casa comum, nossa responsabilidade, e que fala das questões sociais, como saneamento básico, a crise hídrica, né? Então, essas coisas são coisas que são pertinentes e diz respeito tanto para os católicos, como para os evangélicos, como até para os que não têm fé. Então, isso é um tema que todos nós podemos debater. Muito embora a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos este ano tenha como tema chamados e chamadas a proclamar os altos feitos do Senhor, retirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, verso 9, mas nós, como comissão, nós decidimos refletir sobre os textos da campanha da fraternidade desse ano, que foi ecumênica também, né? Foi preparada pelo CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, juntamente com a CNBB. Então foram eles que elaboraram os textos deste ano, elaboraram o tema. E sempre o lema é um texto bíblico, e esse ano foi retirado de Amós, capítulo 5, versículo 24, que diz: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. A gente sabe que o profeta Amós, ele viveu antes do período exílico, precisamente no ano 760 antes de Cristo. Então, século VIII aí antes de Cristo, onde já tinha todas essas problemáticas que também hoje são muito atuais. Na época, o reino de Israel conseguiu chegar ao seu auge do poderio econômico, militar e uma riqueza esplêndida. Amós era um simples pastor de sicômoros. E Deus, ele morava em Judá. Vocês sabem que o reino ficou dividido, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. Amós nasceu em Técoa, cidadezinha próxima de Judá, e Deus o chamou para ser profeta. E o chamou para ser profeta lá em Israel. Então ele foi denunciar isso lá em Israel. E o que é que ele denunciava? Ele denunciava a riqueza dos comerciantes explorando os pobres. Ele denunciava as riquezas dos ricos que moravam em palácios, em detrimento dos pobres que não tinham nem sequer onde morar. Denunciava inclusive a religião, a própria religião, que se maquiava numa riqueza esplêndida, num culto esplendoroso, mas que não estava vinculada, não estava preocupada com a situação dos mais simples, com a situação dos mais fracos. Enfim, a religião servia a toda esta corrupção, a esta gama de riqueza que era adquirida injustamente. Então Amós bate de frente com essas situações, e é um texto que serve também para os dias atuais. Interessante que um texto que foi escrito há 2.800 anos atrás ainda é tão atual para os dias modernos, porque a gente vive a mesma realidade que Amós vivia, né? Riqueza injusta, os pobres sendo ainda excluídos, não tendo seus direitos garantidos,
os ricos cada vez mais ricos, e enfim, a palavra de Amós também serve para os nossos dias. O direito apenas sendo exercido para alguns, não é uma justiça que venha para todos, mas privilegia a classe mais abastada. Por isso, quando ele diz quero ver a justiça correr como um riacho que não seca, é como se ele quisesse uma justiça perene, uma justiça que fosse sempre, e não uma justiça em momentos, de momento em momento, né? Como os nossos rios aqui do Siridó que são temporários, né? Então é um texto que traz para nós, é muito atual, né? Então é isso que nós tentamos refletir, nós como líderes religiosos, que a igreja simplesmente não pode ficar apenas olhando para o céu, vendo seu Senhor subir, mas, claro, sem perder a dimensão que nós não estamos para este mundo, estamos para o próximo, nossa meta é o céu, mas sem esquecer que estamos com os pés no chão. Uma igreja que está com o coração voltado para Deus, mas ao mesmo tempo que está com os pés fincados no chão para as realidades terrenas, para as problemáticas terrenas, e não está alheia ao sofrimento do seu povo, mas muito pelo contrário, também padece, reza junto e procura soluções para uma melhoria de vida do nosso povo. Deixa eu receber aqui o bom dia aqui do pastor Erinaldo Lino, ele que é da Igreja Batista Missionária aqui do município de Caicó. Pastor, até pouco tempo se podia imaginar, por exemplo, uma semana onde a gente estivesse discutindo a unidade dos cristãos. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. É verdade que eu acredito que as situações vividas, elas vão gerando novos momentos, né? E esse é o segundo ano que nós estamos trabalhando aqui com nosso padre Joanisso, pois eu entendo que nós precisamos muito ainda, né? Precisamos muito trabalho, com o Alex também, muito trabalho, para que a gente possa cada vez mais construir esse diálogo, né? Pois a ideia é exatamente fazer esse diálogo entre os cristãos, né? E a gente entende, pois mesmo diante das situações, há uma necessidade, e é que o nosso padre Janilson falou agora há pouco aí, nós temos muito mais elementos que nos unem do que nos separa, né? Muito mais elementos, nós temos causas sociais, servimos a um Deus, e é tempo da gente despertarmos para isso, pois há uma necessidade. E uma certa vez eu estava em um culto e um senhor de idade, ele falando uma mensagem, e quando ele terminou, ele falou: olha, vocês podem ter seus ministérios independentes, igreja A, igreja B, mas ele disse: nunca fique sozinho, pois sozinho é suicídio, né? Então ninguém consegue viver sozinho, isolado de tudo e de todos. E esse momento de diálogo é muito importante, porque quando a gente se junta, porque nós temos causas, a causa, inclusive, desse ano, foi da campanha da fraternidade, que é a situação hídrica. É um assunto muito importante que devemos discutir, devemos conversar, e a igreja, ela é esse lugar. A igreja, porque muita gente acha que a igreja, o papel é somente cuidar da vida espiritual, né? Nosso padre foi muito bem colocado quando ele disse que nós temos que estar com a cabeça no céu, mas os pés têm que estar na terra. Nós estamos aqui ainda, nós estamos inseridos em uma sociedade. Essa sociedade, se nós não olharmos com o coração, muitos por aí têm olhado para as dificuldades da sociedade, olhando com os olhos do bolso, né? Com os olhos financeiros, e é exatamente essa injustiça que o profeta Amós tenta denunciar, essa injustiça, né? Que assolava o seu povo naquela época. E hoje, a igreja, ela precisa olhar com esses olhos do coração, os olhos de Deus, olhar para o menos favorecido, olhar para as injustiças sociais, e a igreja, que é a agente de Deus aqui na terra, é a agência de Deus aqui na terra, a gente possa trabalhar, possa fazer um trabalho que o nosso menos favorecido venha a ser beneficiado. Qual é a contribuição que as igrejas podem dar nessa discussão, por exemplo, da campanha da fraternidade, que trata do saneamento, trata de melhorias na qualidade de vida das pessoas? A igreja no total, o Marcos Danta, a igreja ela tem uma força gigantesca
gigante. Pois eu acredito não, eu tenho certeza que ainda não existe uma instituição tão forte. O próprio Jesus, ele disse que contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerá. O que é inferno? Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que foge, entendeu? A humanidade, ao amor, à fraternidade. Então, esse inferno, pra você ter uma ideia, nós tínhamos igrejas lá em São Paulo. Eu abri uma igreja em São Paulo uma vez e era em frente a uma praça, e essa praça ela era tomada de usuário de droga, tomada. Então o lugar se tornou ficou sucateado, porque além de muito lixo, ninguém conseguia, as pessoas não tinham medo de passar até na praça. Então nós abrimos uma igreja na frente dessa praça e nós começamos a limpar aquele lugar, fomos limpando, e aí o poder público percebeu que estava limpando, mandaram colocar luzes, e aí nós fizemos banquinhos e fomos organizando o lugar, e o lugar se tornou um centro de referência. Aos domingos, a quantidade de moradores daquele lugar que não utilizava daquele espaço começaram a vir com suas crianças, nós fazíamos brincadeiras. Então o lugar virou um ambiente de encontro. Então a igreja ela dissipou as trevas que havia naquele lugar. Passando-se algum tempo, depois de acho que 9 anos, a nossa igreja saiu para um outro lugar. E aí voltei lá e aquilo me chamou a atenção, porque ao chegar naquele lugar nós vimos que os usuários haviam retornado para aquela praça e o lugar estava escuro, porque eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é quebrar as lâmpadas para escurecer o ambiente. Então o lugar ficou tenebroso. Então assim, a igreja ela tem esse papel. Aonde ela chega, ela tem essa força direcionada por homens de Deus mulheres de Deus que vão trabalhando, vão implantando o reino naquele lugar. É o reino de Deus que está chegando. Assim como Jesus chegou na cidade de Gadara, e tinha um homem possesso de um espírito, vivia no cemitério, e Jesus chegou, aquele homem vem, Jesus repreende aquele mal que estava sobre aquele homem, e ele chegando ali, Jesus diz: agora volte para a sua casa e diga para a sua família os benefícios que Deus te fez. Então o reino de Deus tem isso, e aí a igreja tem essa força, porque se a igreja ela perder essa essência, essa identidade, entendeu? Essa identidade, ela perdeu, como o próprio Jesus disse, que nós somos o sal da terra, é nós que damos o sabor. Eu tive algumas reuniões, muito embora a igreja evangélica, a gente também estamos trabalhando, estou tentando fazer ecumenismo entre a igreja evangélica também, porque tem alguns pastores que não tentam se achegar, é cômico, mas é verdade. Mas nós estamos trabalhando. Eu sou pastor, presidente, inclusive, da Associação de Pastores daqui da cidade de Caicó. Não estou aqui como presidente da associação, mas como pastor Erinaldo, da Igreja Batista Missionária, deixando isso bem claro. E aí, mas temos uma boa parceria, e nós precisamos reconhecer que se nós se juntar a um resultado maior, um bem comum será muito mais bem-vindo sobre toda a nossa comunidade. Porque não adianta não dizer assim, vou falar um pouco sobre questão política. Não, igreja e política não se mistura, não se aproxima. Só que aí o seguinte, foi entregue isso às autoridades, e automaticamente a igreja ficou distante dessa situação, e aí nós temos o caos hoje, nós estamos sofrendo. E quem está sofrendo? Quem está sofrendo é o nosso membro, que chega na nossa igreja e fala: pastor, cortar a luz na minha casa. Pastor, a gente, todos os dias nós encontramos essa situação se refletindo, entendeu? Dentro da nossa irmandade, dentro dos nossos membros que estão lá passando necessidades financeiras, uns pagam um aluguel porque ficaram desempregados. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então a igreja, ela tem esse papel também importante, eu creio, séria, uma igreja séria. A Bíblia diz que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Então é isso. Entendeu? Homens que não se corrompem, que não vão lá, entendeu, para negociar algo de Deus. Não, porque ele é de Deus, e ele sabe que se ele fizer algo que saia fora dos preceitos da palavra de Deus, Deus vai estar requerendo isso também de sua vida. Então é isso que eu acredito e entendo o poder e a grandeza da igreja, a comunidade. Padre Jonilson, o pastor Erinaldo, ele falou agora há pouco que essa é a segunda semana de oração pela unidade dos cristãos que acontece no nosso Brasil. Isso mostra a dificuldade ainda. O ecumenismo, ele caminha a passos lentos, e isso parte, por exemplo, de uma necessidade da gente se desprender um pouco
por exemplo, das críticas que fazemos às doutrinas de outras religiões, ou seja, o respeito, ele é a base, é o alicerce principal desse ecumenismo? Sim, a palavra-chave é tolerância, respeito, diálogo, são essas 3 palavras-chave, né? De fato é uma coisa muito difícil, porque entre nós existe essa certa proteção, né? A gente tem medo do diferente. Tudo que é novo é tenebroso, né? Você haja visto quando nós vamos ganhar um irmãozinho, a gente fica com medo de ficar no canto dos nossos pais não nos amarem, né? Então tudo que é novo é temeroso. Então isso é uma coisa nova. Não é desde sempre, quer dizer, começou na década de 45, antes do Concílio Vaticano, né? Já tinha um movimento ecumênico. O Concílio Vaticano II foi ecumênico, né? Então, desde aquele tempo de Paulo VI, que a Igreja Católica, aliás, o movimento ecumênico começou com as igrejas evangélicas, né? Foi a Igreja Luterana que começou com esse movimento, né? E a Igreja Católica também abraçou, né, essa causa, mas é difícil porque entre nós existe uma certa rejeição, tanto da parte de lá quanto da parte de cá. Se a gente for ver, tem alguns padres, alguns fiéis católicos que não aceitam essa, que não veem com bons olhos, como também na parte de lá. Eu me lembro quando eu me reuni com os pastores, alguns pastores dizem: padre, eu estou aqui, mas eu estou colocando em risco a minha cabeça, porque tem muitos fiéis deles que não aceitam e são bem mais radicais. A parte católica ainda tem uma abertura maior, mas existe ainda dentro de nossas comunidades uma certa rejeição, mas a gente tem que começar um trabalho, né? Esse trabalho nós começamos, quer dizer, a gente começou desde que eu me ordenei padre, né, há 9 anos atrás. Eu comecei eram outros pastores, era o pastor Benjamin, era o pastor da igreja também de Benjamin, eu esqueci agora o nome. Reginaldo. E o pastor Alberto. O pastor Alberto é que vem, é mais veterano, né? Depois eu tive que ir para Rondônia, aí a comissão do ecumenismo, ela teve seus trabalhos, mas não fez ainda, não tinha feito encontros. Quando eu voltei de Rondônia, nós retomamos, porque isso é uma coisa que eu não faço por obrigação, eu faço com prazer. Sabe como o jovem diz, isso é a minha praia? Pois pronto, eu adoro o diálogo, eu adoro, porque eu vejo elementos positivos nas outras igrejas. Você já participou de algum culto já? Já sim. Em São João do Sabugi eu já participei de culto. E eu acho, Marcos, que incultou isso em mim no seminário. Porque no seminário do Rio de Janeiro, nesta semana que antecede Pentecoste, é a semana de oração pela unidade dos cristãos em todo o mundo, né? Pelo menos aqui no Ocidente. No Oriente, eles celebram em janeiro, na festa de São Paulo, a conversão de São Paulo. Mas aqui no Ocidente, eles celebram nessa semana que antecede o Pentecostes. Os cristãos se unem para celebrar. Então, lá no Rio de Janeiro, tinha toda uma programação diária nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. Iam pastores da Assembleia de Deus, iam pastores da Igreja Batista, iam pastores da Igreja Luterana, iam pastores da Igreja Anglicana, padres da Igreja Ortodoxa, padres sírios, do rito maronita, do rito melquita. Tudo isso a gente via e isso eu me encantava vendo isso. E no sábado fazia o ato ecumênico, né? Então lá eu nunca tinha visto uma mulher vestida de padre. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher de clésimo, né, com aquela roupa de padre. E aquilo para mim foi uma coisa nova e eu fiquei encantado com aquilo. Ver eles todos ali no altar reunidos, unidos numa única só causa, quebra toda aquela coisa de separação, porque Jesus queria a unidade. No capítulo 17 de João, Jesus diz que todos, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ok, se Jesus queria tanta unidade, né? Se Jesus Cristo é o nosso eterno Salvador, pastor Erinaldo, por que tantas denominações? Por que não se criar apenas uma religião, por exemplo? Então, pois é, já fizeram essa pergunta também para mim, eu até respondi uma vez. O mar é grande, não é, Marcos? O mar é muito grande, e aí no mar tem todos os tipos de espécies de peixe. Cada peixe você utiliza uma isca diferente, não é verdade?
Tem gente que não gosta da Igreja Batista Missionária. Não gosto. Lá na Igreja Batista Missionária tem um pastor lá, meio louco lá, e aí faz muito barulho. Eu gosto mais de um lugar mais tranquilo. E aí tem a igreja, as batistas tradicionais, tem uma presbiteriana, né? Com aquela forma do seu culto gostoso também. Então, assim, existe muitas denominações e cada uma tem a sua peculiaridade. E como nós falamos de ecumenismo, a gente fala, por exemplo, a nossa própria mão, tem 5 dedos. E os dedos não são igual um ao outro. Então, o que nós precisamos, na verdade, não é formar uma única igreja. O que nós precisamos, na verdade, é compreender que existe, cada um tem a sua peculiaridade, sua forma de dirigir seu culto, sua forma de cultuar a Deus, mas que cultuamos ao mesmo Deus. E é o que deve existir, a pergunta é o que deve acontecer, o que deve ter, na verdade, isso não só na questão religiosa, isso na questão geral. O que precisa ter, na verdade, é o respeito. Você não precisa me amar, a ponto de dizer assim, olha, eu tenho que lhe amar. Você não precisa, porque amar é condicional. Agora, você precisa me respeitar, né? Não é porque imagine só uma coisa, você tem sua casa, a sua casa, do lado da sua casa tem o seu vizinho, entendeu? Independente do que ele pensa, do que ele faz, o que tem que ter? Tem que ter respeito. Você não pode chegar com o seu carro e parar na garagem da casa dele. Você está desrespeitando. Então, assim, o que precisa existir, na verdade, esse respeito, essa palavra que você falou agora há pouco, respeito, para que você possa compreender a forma do outro irmão, como ele gosta de cultuar. Tem aquele que é pentecostal, tem aquele que é mais tradicional, tem aquele que é mais avivado, tem aquele que é mais o culto mais cerimonial. Então, a cada um tem a sua forma de cultuar a Deus e de buscar a Deus. E aí o que acontece? O que precisa ter é respeito. Esse respeito para que você possa compreender, porque quando pede respeito, aí gera a intolerância, aí gera essa intolerância que hoje na verdade está tomando de conta, né? Tomando de conta eu acho que está passando até do extremo, porque vamos dizer o seguinte, o camarada ele durante muito tempo ele foi perseguido por ser negro, aí o que aconteceu? Chegou um tempo que aí ele diz assim, não, eu já consegui adquirir meus direitos, eu agora tenho que me respeitar. E aí ele diz, agora vocês têm que me respeitar, porque eu consegui direitos que me garantem que se você me desrespeitar, eu vou processar você, vou exigir meus direitos. E aí o que acontece? Só que aí ele sai dizendo assim, você não pode olhar mais pra ele e dizer, o que é? Você tá olhando pra mim porque eu sou preto? Você tá racismo. E aí isso também gera. Então, se tiver respeito, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Você vai chegar para o negro, para o gordinho, para o magro, seja para o nordestino. Infelizmente, nós sofremos isso em São Paulo. Você vai para essas bandas aí, e quando você fala, as pessoas olham até de lado assim, pela sua forma de falar, de expressar, que é impossível você não transmitir a sua região, né? Seja o catarinense, seja o mineiro e o nordestino, principalmente. Então, o que acontece? Quando tem respeito, tudo se resolve. É a mesma forma na questão religiosa. O problema não é nós criar uma só igreja, porque não vai dar, porque aí o cara vai dizer, rapaz, eu queria hoje um culto mais acelerado. Aí eu vou dizer, não. Você acredita que nós temos dificuldade dentro da nossa própria igreja? Porque você canta um hino de uma forma, e eu mesclo, olha que eu mesclo, eu abro com uma adoração, depois a gente toca mais um louvor de júbilo, aí vem um louvor mais, vamos dizer assim, mais pentecostal, um Arroz Nascimento, uma Cassiano, umas irmãs cantando, e mas tem gente que aí você toca um forró, e tem uns que amam forró. Aí você pega um zabumbo, um triângulo, toca um forró, mas aí você já percebe que aquele que gosta de uma adoração, já se sente pela cara dele, que ele diz assim, eu detesto forró dentro da igreja. Mas interessante, você tocou na questão de, por exemplo, do hino do gospel, né? Todos sabem que eu sou católico, né? Católico praticante, mas eu sou fã, eu me sinto muito bem quando eu escuto Rose Nascimento. Então, eu sou fã das canções da Rose, na minha opinião, uma das cantores, um dos melhores louvores hoje que existe na nossa atualidade. Eu sou fã de Cassiane. Mas é onde justamente eu quero chegar, quer dizer, então queira ou não, o ecumenismo ele está presente no nosso dia a dia. Sim. Porque, por exemplo, o camarada é evangélico, mas ele curta um Padre Marcelo Rossi, uma música de Padre Marcelo Rossi. O cara é católico, mas curta um Arroz Nascimento. Então isso já é um caminho. Agora o Padre Alexandre Campos, né? Que canta também aquele tipo moda de viola, né? O próprio Fábio de Mello.
Então são canções que você escuta, que louva a Deus, né? Você escuta algum padre cantor? Eu escuto Alexandre Campos. Muito bom, porque eu gosto. Aí não tá o detalhe. O que é que me atrai? Padre Zezinho, foi das origens, né, no início. E aí o que acontece? O estilo moda de viola e aquilo que me atrai. Então, assim, é aí onde entra o detalhe. Nós somos atraídos por aquilo que a gente se identifica e a gente se acerta mais com aquele estilo, né? Estilo de música, né? Então o que acontece? É isso, eu faço programa na Rádio Seridó e eu abro praticamente, domingo mesmo eu abri, eu acredito que eu abri, não, domingo não, foi do outro verão que abriu, mas no outro domingo eu abri com o padre Alexandre Campos, o que é que eu sou sem Jesus? Isso não causa um impacto nos seus fiéis, não? Não. Por exemplo, o padre Janilson é promissa, com certeza lá, com todo respeito lá, as senhoras que seguem lá o catolicismo devem ter ficado ocupado no culto, ou teve essa reação, não? Olha, teve sim, porque às vezes nas minhas homilias, nas novenas, né, que chamam para eu pregar, eu sempre termino com uma canção, e às vezes eu uso músicas evangélicas, e tem gente que não gosta. Né? Inclusive padres, né? Você podia usar ao menos uma música católica, né? Mas às vezes eu me utilizo de músicas evangélicas para fazer uma mensagem, né? Como é que a gente, né, padre? A gente, por exemplo, eu fui pregar, porque umas 3 semanas atrás eu fui pregar na comunidade de São Francisco ali, no bairro Paulo VI. Tem um amigo meu, fomos criados no sítio ali, tirando ração ali para o gado ali, e acho que o chamado de Amós veio daquela época, viu, padre? E aí nós tirando ração e ele é um cara muito bacana, e ele me convidou, o Jonas, mandou um abração para o Jonas, e ele me convidou que ia ter um encontro de jovens com Cristo lá, né? Pastor, o senhor traz uma mensagem lá para os nossos jovens? Eu falei, trago sim. Tava o padre Messias, estava lá também. Eu digo, trago, vamos lá. E aí nós ministramos lá uma mensagem, foi muito boa mesmo. Então assim, eu acredito que eu aprendi uma coisa que Cristo une, religião divide ou separa, religião separa, né? E não haver essa intolerância, existe essas intolerâncias e aí distancia. Eu estava até ontem à noite lá em casa me lembrando de um fato que eu tenho um apartamento em São Paulo e eu estava colocando um varal de teto no meu apartamento e de frente à janela do meu apartamento tinha um senhor que ele todos os dias literalmente, ele trabalhava no correio. E todos os dias ele chegava e ele ficava bebendo lá na janela do apartamento dele. E um dia ele me chamou, ele viu eu colocando varal e ele me convidou. Pastor, o senhor sabe colocar esse varal? Eu digo, rapaz, não sei não, mas tô olhando aqui o manual, dá pra colocar. Ele disse, rapaz, eu comprei um, mas eu tô sem colocar, eu vou aí colocar pra você. E aí fui lá, coloquei o varal pra ele. E aí fomos pegando uma amizade, eu tinha uma filha pequena, a minha filha tinha 2 aninhos, ele tinha uma filhinha também de 2 aninhos, nós começamos a ficar próximos. Outra vez deu um problema da energia, eu fui lá, arrumei, mas ele chegava todos os dias ele bebia. E aí tinha um bar assim, em frente ao condomínio, e ele começou a frequentar lá e ficava lá, e a mulher dele reclamava muito pra minha esposa, nossa, o nome dele era Rony, poxa, o Rony bebe muito, chega em casa bêbado e dá trabalho, aí aquela situação, né? E aí passou, quando foi um dia, ia ter um culto dos homens lá na igreja, aí eu cheguei pra ele, Rony, tudo bem? Ele, tudo, pastor, e aí? Eu digo, rapaz, vai ter um culto hoje à noite na nossa igreja, você não queria ir lá fazer uma visita pra gente lá? Vamos lá? Aí ele ficou assim, disse, não, rapaz, olha, somos amigos, e aí já deu aquele freão, né? Somos amigos, mas você lá na tua igreja lá, eu aqui na minha, eu não gosto desse negócio de igreja e tal. Não, Rony, que é isso? Imagina, somos amigos, a gente, né, consideração, eu convidei pra gente ir lá, né? Mas mais preocupado com a família, né? Que eu tinha uma menininha da mesma idade que a minha, a esposa ficava reclamando que ele tava bebendo muito. Eu falei, não, tranquilo, aí já fiquei de boa, né? Aí continuamos na boa, conversando e tal. Passou um tempo, eu tava um dia lá e eu percebi que ele saiu todo arrumadinho, social, né? Um ternozinho, aí eu olhei e falei, rapaz, esse rapaz, ele tá indo pra algum canto, né? E aí fiquei observando. E aí toda vez que eu comecei a ver ele, e aí, Rony, como é que você tá, rapaz? E meio sem jeito de perguntar pra ele se tava indo pra alguma comunidade, né? E aí quando foi um dia, aí eu cheguei nele, e aí, Rony, tudo bom, Rony? Ele, tudo. Eu digo, e aí, você tá indo pra... rapaz, você tá vindo à noite, você sai aí, tá saindo à noite aí com a família, tá indo pra alguma igreja, né? Aí ele ficou assim, certo, tô indo ali pra uma igreja. Aí ele falou o nome da denominação, e é uma denominação que não se mistura também, não. Aí eu disse, e aí, mas bom, aí eu fiquei tão empolgado com aquilo que pra mim é independente. Se ele pra onde que vai, é independente. Desde que ter gente pra uma direção certa, deixa trazendo benefício pra família, né? É o propósito principal. E aí eu tentei assim, mas aí ele se distanciou de mim, não encontrava com ele assim, ele me via e mudava até de caminho. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, poxa vida, que Deus é esse, né? Que chega e em vez de ganhar, né, vamos dizer assim, crescer, ele se fecha, né? Vira
vira cara, se fecha. Então, assim, eu costumo dizer que Cristo une, Cristo melhora, Cristo não piora, Cristo melhora, deixa você uma pessoa mais aberta para aquilo que é bom. Nós estamos na campanha da fraternidade falando exatamente sobre a questão da situação hídrica, e aí Cristo faz isso, Cristo nos une em uma causa para que gere benefício no coletivo. Isso é importante. Nós estamos aqui no nosso Panorama 95 de hoje recebendo aqui o pastor Erinaldo Lino, da Igreja Batista Missionária, o padre Janilson Alves, da Paróquia da Imaculada Conceição. Deixa eu aqui se receber agora o bom dia do Alex Figueiredo, ele que é agente de pastoral ecumênica. Eu acredito que a pastoral ecumênica, ela tem essa missão realmente de ser a balança, né? Por exemplo, ela recebe aí as igrejas evangélicas, recebe a igreja católica, e a missão dela justamente é de colocar todas essas denominações no mesmo espaço, discutindo, abordando temas interessantes. Alex, bom dia, prazer ter você conosco aqui no nosso programa. Qual o papel, e vocês têm conseguido realmente alcançar esse objetivo, a pastoral ecumênica? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, a todos os ouvintes da 95. Nessa manhã de sexta-feira, 13 de maio, né? Fora de superstição, né? Pois é, paz e graça para todos os ouvintes, né? Muitas graças para todos, paz e bem. Eu, como padre Janilson, foi uma informação que não bateu bem, assim, não começou o ano passado, né? Quando o padre Janilson viajou para o Amazonas em missão, eu fiquei por aqui. A pastoral não andou bem, mas eu já estou nessa caminhada aí já há uns 6 anos. E como alguém falou aqui também, ele falou a questão de amor, a questão de carisma também, né? Dentro da nossa Santa Igreja Católica nós temos carismas. E o carisma é como a nossa identidade cristã que o Espírito Santo dá. Então, eu me identifiquei, né, com essa pastoral e estou nessa luta aí já há uns 6, 7 anos, juntamente com o padre Janilson. Então eu faço esse papel de intercâmbio, né? Eu tento aí chamar os pastores, conversar e fazer essa pastoral caminhar. Então o importante também que foi dito aqui, muita coisa em relação à união entre igrejas, ou unidade, né? O diálogo, e muitas vezes essa unidade não acontece na nossa própria comunidade. Nós temos dentro da nossa própria igreja, dentro, seja lá qual for, picuinhas, às vezes não se doa com aquela pessoa e etc. Então, a unidade começa dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa comum. E por falar em casa, qual de nós, às vezes, não temos pessoas de sangue, do nosso sangue, familiares de sangue, que não são das nossas denominações, né? Exato. Então, não é por isso que a unidade começa aí. Então, eu acho que, como Cristo disse, que todos sejam um, não significa uma igreja ou um pensamento só. Isso aí é irenismo, não é ecumenismo. Ecumenismo é algo em comum. Nós temos, dogmaticamente falando, muito em comum, como vocês já falaram aqui, e o que une é muito mais do que nos separa. Então, na hora vamos dizer assim, a hora do aperreio, aí todo mundo quer se unir. Então, a igreja foi muito sábia, isso aí sempre foi um sopro do Espírito Santo, que o CONIC, desde 82, começou a fazer essa unidade, a semana de oração pela unidade dos cristãos, e aqui em Caicó aí a gente está há uns 5, 6 anos, não é isso, padre? Faz de conta aqui que nem o pastor está aqui, nem o padre está aqui, né? Quem tem mais dificuldade de aceitar o ecumenismo são os evangélicos ou os católicos? Olha, Marcos, isso é uma questão individual, como o Erinaldo falou, entendeu? É uma questão individual. Agora, como dentro das congregações evangélicas é um pouco mais rígida, vamos dizer assim, às vezes é mais difícil dentro do mundo evangélico, porque uma vez o pastor Divino, nós temos um conselho ecumênico aqui em Caicó, o pastor Divino falou o seguinte, é uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas evangélicas de hoje já migraram da Igreja Católica. Então, quando você tem um diálogo ecumênico, deixa a entender que aquela pessoa está querendo voltar. E não é isso, a questão não é essa. E também dentro das próprias comunidades existe muita resistência. Como o Erinaldo falou, ele está aqui representando ele, né? Ele está aqui com o pensamento dele. Então, é bom que você tenha eu tenho a minha opinião, eu acho que isso é salutar ou não acho, então é importante que cada um seja respeitado da sua maneira. Então, é isso. A semana de oração se encerra hoje? Aqui na nossa diocese, sim. O padre vai fazer um convite, né? Você pode fazer uma experiência aqui na nossa diocese, sim, mas durante a semana nós tivemos aqui na Rádio Rural AM, como há muitos anos, né? O padre
consegue esse espaço dentro do rádio comunidade, de 10 às 10h30. Padre Janilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Veio lá de Currais Novos, dormiu ontem aqui em Caicó, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Veio lá de Currais Novos, dormiu ontem aqui em Caicó, foi um prazer conversar com você. Então, Marcos, eu queria agradecer também pela oportunidade, por esse espaço, né? 1 hora, né? Quase 1 hora que nós estamos aqui, que bom, né? E agradecer a você por esse espaço aqui, agradecer ao pastor Erinaldo, que hoje esteve aqui, agradecer a Alex, né, aos outros pastores que participaram também no decorrer da semana. Eu acho que quando a gente fala de ecumenismo, Marcos, a gente não pensa numa unificação, não é uma coisa uniforme, mas é a unidade na diversidade. Assim como você deu o exemplo da mão, eu sempre dou o exemplo do violão. Por exemplo, se todas as cordas do violão fossem iguais, iria sair alguma música? Não, graças à diferença das cordas, sai a harmonia, sai a música, né? Assim também acontece conosco. A gente não quer que ele se converta ao catolicismo, nem é a pretensão nossa que ele nos transforme em evangélicos. Não, a gente não tem essa pretensão. A gente sabe que a divisão aconteceu e é impossível agora a gente se juntar. Eu não digo impossível porque para Deus tudo é possível, mas assim, não é essa pretensão nossa todo mundo se juntar numa única religião. Não é isso. A palavra ecumenismo vem do grego, de 2 palavras gregas: eco, que significa casa, daí ecologia, o estudo da casa, e mene, que significa mesma, na mesma casa, sob o mesmo teto. Imagine na sua casa, por exemplo, você é católico, mas você tem um irmão que é evangélico, você tem um irmão ali que participa de outra denominação religiosa, ou cristão ou não, pode ser espírita, ele pode ser espírita, o outro é da Umbanda, o outro, enfim, é de um culto afro. Você respeitar aquele irmão, você ter um olhar de amor, porque Jesus não queria que a gente brigasse por causa dele, né? Sobretudo por causa dele. Ele quer que nós nos amemos. Ele deixou o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros. Então, apesar de sermos diferentes, mas a gente pode se respeitar. Apesar de crermos diferentes, mas a gente pode se unir em alguma coisa. E é em relação a isso que a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos tenta fazer. Nós sonhamos um dia em fazer uma ação social, nós juntos, igreja, ainda não conseguimos. Celebrar juntos a gente já celebrou, é a 3ª vez inclusive, né? Mas fazer uma ação social a gente ainda está, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Será o próximo passo. Mas hoje à noite, né, encerrando aqui na nossa comissão a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, nós vamos ter um ato ecumênico aqui na pré-vocacional às 7h30 da noite. E quem é que pode vir? Todo mundo. Quem quiser ver a unidade, né, entre nós cristãos, venha participar. Então, às 7h30 aqui na pré-vocacional, nós vamos estar fazendo esse ato ecumênico. Cada igreja tem um momento, né, dentro desse ato, né? Então, é muito bonito a gente se unir pela oração, já que doutrinalmente talvez a gente não consiga, mas pela oração sim. E o Espírito Santo de Deus é que une, né? Eu sempre gosto de dizer, o Espírito Santo de Deus congrega. Onde tem divisão, onde tem rixas, isso pode ser até dentro de sua casa ou até dentro de sua igreja. Onde houver divisão, lá não está o Espírito de Deus, mas de Beelzebu. Beelzebu é que quer ver a gente separado, Satanás é que quer ver a gente dividido, intrigado uns com os outros, né? O Espírito Santo de Deus é justamente o contrário, é quem une. Se Babel dispersou, o Espírito Santo em Pentecostes une. Então é isso que a gente celebra, essa unidade na diversidade.